Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à Unidade 5. Nesta unidade, estudaremos a relação e a função sintática atribuída aos verbos. Lembrando da Unidade 4, em que observamos os verbos nocionais. Os verbos nocionais são os que exprimem processos, ou seja, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo e atividade mental. E os verbos de ligação. Lembrando que os verbos nocionais também podem ser chamados de verbos significativos, porque eles estabelecem uma relação com seus complementos. Neste estudo, chamado de predicação verbal, mas também pode receber o nome de transitividade verbal e, em alguns casos, ser conhecido como regência verbal. Nesses casos, observaremos os verbos com os seus complementos. Lembrando que precisamos de outra classe gramatical conversada e analisada nas aulas anteriores, as preposições. Temos uma relação direta dos verbos e seus complementos e estudamos complementos verbais separados das estruturas verbais. Então temos verbos transitivos e seus complementos. Falamos complementos no plural porque temos diferenças entre a função de cada um desses complementos. A transitividade verbal, a predicação verbal ou ainda a regência verbal é dividida entre 4 tipos de verbos com os seus complementos. Destacam-se os verbos intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos. Essa relação, ou ainda essa nomenclatura, é dada conforme seu tipo de complemento. No primeiro momento, temos os verbos intransitivos. Quando falamos verbos intransitivos, são aqueles que não precisam necessariamente de um complemento, mas sim de termos ou elementos juntos a esse verbo. Quando falamos de junção ou elementos junto ao verbo, lembramos-nos de outra classe chamada de adjuntos adverbiais. Os verbos intransitivos são aqueles que expressam fenômenos naturais, por isso, fenômenos da natureza, ou fenômenos acidentais, por exemplo, voar, existir, nadar. Os verbos intransitivos são aqueles que demarcam ou mostram uma ação involuntária. Por isso, ganham o nome de intransitivo. Temos assim, a partir dos intransitivos, os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Aqui uma atenção em especial quando falamos em preposições, porque agora a nomenclatura dada a cada elemento desses verbos vai depender se o complemento tem preposição ou não. Para tanto, é necessário lembrar quais são as preposições, ou seja, a, ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Estas preposições essenciais vão dar uma diferença de quais são ou quem são os complementos e as nomenclaturas dadas aos verbos. Retomando, os verbos transitivos são diferentes dos intransitivos. Esses verbos têm um sentido em si, mas falta alguma coisa. Precisa de algum complemento que dê sentido a esses verbos. Como primeiro exemplo, temos os verbos transitivos diretos, que precisam de um complemento, e esse complemento precisa vir após o verbo sem preposição. Como exemplo, temos: o aluno comprou o caderno. Vejam a estrutura verbal comprou e como complemento desse verbo, o caderno. Então, temos um verbo que precisa de um complemento e ele é transitivo. Esse complemento no exemplo não tem preposição na sua formação. Tem um artigo masculino e um substantivo masculino. É chamado de objeto direto e vai classificar esse verbo como transitivo direto. Compreendido esse primeiro, a segunda formação dos verbos transitivos é um pouco ao contrário disso, porque agora vai precisar de preposição. Observamos esse exemplo. O aluno precisa de ajuda.
Vejam que temos a estrutura verbal precisa e como complemento dessa estrutura temos de ajuda. A parte que está completando o sentido do verbo agora tem uma preposição em sua formação. Nesse caso, uma preposição na formação do complemento do verbo. E a esse complemento chamamos de objeto indireto. O objeto indireto, portanto, vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. A formação de verbos intransitivos, no primeiro momento, aqueles que não precisam de complemento e sim de elementos, ou seja, termos juntos a ele, verbos intransitivos. Os transitivos diretos, verbos que precisam transitar, precisam de mover, precisam se ligar aos seus complementos para completar o sentido. Resumo: sem preposição, diretos; com preposição, indiretos. Entretanto, alguns verbos terão dois complementos ao mesmo tempo. Por vezes, posso utilizar esse verbo com um complemento ou com outro, com objeto direto ou com objeto indireto. Mas a formação da estrutura verbal, nesse caso, vai pedir os dois complementos, chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Como exemplo, o aluno enviou o caderno ao professor. Temos a estrutura verbal enviou e, como complemento desse verbo, o caderno e ao professor. Observem que esse verbo ele precisa de um complemento. Quando precisa de complemento, chamamos de verbos transitivos. Temos no exemplo artigo mais substantivo. Não tem preposição na sua formação. Então, chamamos de objeto direto, sem preposição. Então, verbo transitivo com complemento direto, verbo transitivo direto. Porém, ainda tem mais um complemento, ao professor. Nesse termo, ao professor, temos a soma da preposição a com o artigo o, ou seja, há uma preposição nesse complemento. Portanto, quando temos uma preposição no complemento, chamamos de objeto indireto. Isto é, o verbo, ao mesmo tempo que tem um complemento direto, sem preposição, tem um complemento indireto, com preposição. O estudo da predicação verbal, o estudo da transitividade verbal, torna-se pertinente quando analisamos os tipos de complementos para que possam funcionar como base da regência verbal, da relação de dependência do verbo e seus complementos. Então, para também entendermos a predicação verbal, se faz necessário relembrar das estruturas das transitividades verbais, para juntar os complementos, as formações para uma ideia completa do processo de regência verbal. Quer dizer, o estudo de transitividade verbal e predicação verbal torna-se relevante para a compreensão da regência verbal. Até a próxima unidade, bons exercícios!